pessoal, que bom ter vocês aqui, os guerreiros que continuam firmes aqui nesse curso. Hoje a gente vai dar continuidade, vai encerrar o assunto contagem de carboidratos e vocês vão entender como é que a gente vai transformar aquelas informações que eu pedi na tarefa da aula passada, que era para vocês acharem a quantidade de carboidrato, como é que a gente vai transformar isso em dose de insulina? Combinado? Então, como sempre, papel e caneta na mão, muita paciência, coração aberto para matemática, certo? Então, vamos lá. Seguinte, para quem não faz uso de insulina, esse curso meio que fica por aqui. Por quê? Porque a contagem de insulina, no final das contas, vai dar para a gente uma dose de insulina que a gente vai aplicar. Se você não usa insulina, então a gente usa a contagem no seguinte sentido. Vocês vão receber do médico, da nutricionista, uma quantidade de carboidratos por refeição que vocês devem consumir. A contagem de carboidrato, conhecer os alimentos e saber a quantidade de carboidrato dos alimentos ajuda vocês a fazerem substituições, trocar. Então, se ela me deixou comer meio pão francês no meu café da manhã e eu sei que ele tem 15 gramas de carboidrato, pelo que eu posso substituir? O que mais tem 15 gramas? Posso trocar por uma fatia de pão de forma? Eu posso trocar por um pão de queijo? Eu posso trocar, tá? Então, a contagem de carboidratos para quem não usa insulina, que usa medicamento oral, faz dieta, atividade física, tá? A contagem, ela é isso. Ok? Conhecer os alimentos, fazer boas substituições, saber o que dá, é um pouco de flexibilidade. Mas daqui para frente, a gente vai trabalhar com os cálculos para chegar numa dose de insulina. Combinado? Então vamos lá. Como a gente vai trabalhar com dose de insulina, eu preciso que a partir desse momento vocês tomem muito cuidado com tudo, tá? Por quê? A contagem de carboidratos e as doses e os parâmetros levam em consideração o tipo do diabetes, a idade da pessoa, o estilo de vida, se faz atividade física ou não, se é um bebê, se é um adulto, se é um adolescente, tá? O tipo de insulina que está usando. Então, a contagem de carboidratos, os números que nós vamos usar, eles são extremamente individuais e eu bato nessa tecla em todos os slides aqui, vocês vão ver que eu dou um jeito de dar uma grifada, tá? O que dá certo para uma pessoa nem sempre dá certo para outra. Se o seu coleguinha está fazendo uma coisa, você quer copiar o seu coleguinha, toma muito cuidado. Você é outra pessoa, é tudo diferente, tá? E é muito importante que antes de vocês tomarem qualquer decisão, fazer qualquer ajuste de dose, cálculo de dose, que vocês conversem com a equipe médica de vocês, tá? O tratamento do diabetes é individual e insulina é sério, ok? Então vamos lá. Primeira coisa e muito importante é você conhecer o tipo de insulina que você usa. Você sabe o nome das insulinas que você usa? Você sabe em quanto tempo ela começa a fazer efeito? Qual é o pico? Quanto tempo ela saiu do seu corpo? Por que que aquela você precisa aplicar de manhã e à noite? Por que que a outra é nas refeições? Tá? Então, nessa semana, a tarefinha é conhecer a minha insulina. Combinado? Qual é o nome dela comercial? Qual é o componente químico, o nome genérico dela? Tá vendo esse gráfico aí que eu coloquei para vocês? Então, vocês têm que saber, gente, a contagem de carboidratos, não adianta só você descobrir o carboidrato do alimento e sair aplicando insulina. Você tem que entender o pico, você tem que entender se você pode mudar o seu horário de refeição, quanto tempo antes você tem que aplicar a insulina, se você pode fazer muitas correções, se não vai ter a ação da insulina que você fez correção, se não vai sobrepor, tá? Então, você precisa conhecer o tipo de insulina que você vai usar. Alguns termos importantes que a gente usa na contagem. Basal. Basal é sua insulina lenta, tá? É ou a ultralenta, ou aquela que você toma fixa, numa dosagem fixa, 2, 3 vezes por dia, às vezes uma só. Quem usa bomba de insulina é aquela programação que fica lá
liberando insulina nas 24 horas, tá? Então, essa a gente chama de basal. A basal, ela não é responsável por cobrir carboidratos, nem corrigir sua glicemia, tá? Então, no mundo ideal, você poderia fazer um jejum com uma glicemia que não tem pico e a sua basal, ela não vai te dar hipo nem hiper. Ela tá bem ajustadinha, certo? Se ela não é, a NPH tem hipo, realmente tem pico, e aí não tem muito jeito, tá? Mas a função da basal, ela não é dar conta de comida, tá? Ela não é corrigir glicemia. Bolos alimentação ou bolos refeição é aquela quantidade de insulina que a gente vai dar para cobrir a quantidade de carboidratos que a gente está comendo. E o bolos correção é a quantidade de insulina para corrigir sua glicemia se ela está acima da sua meta. Combinado? Então, basal e bolos é o que a gente costuma chamar, quando a pessoa começa a usar a contagem de carboidratos, a gente fala terapia basal bolos. Ou seja, uma insulina lenta ou ultralenta e várias aplicações de rápida ou ultra rápida ao longo do dia, tanto para corrigir carboidrato quanto para corrigir glicemia. Por isso também a expressão múltiplas doses de insulina. A partir do momento que a gente começa a contar carboidrato, muitas vezes as nossas picadas aumentam também, o que é um bom sinal. Eu sei que ninguém gosta muito, mas quanto mais picadas, melhor fica o seu tratamento, tá? Por isso que chega uma hora que de tanto a gente fazer picadas, a gente acaba indo para a bomba de insulina, para o uso de sensor para diminuir essas picadas, tá? Mas as picadas, elas são boas e elas fazem bem. Então, olha esse gráfico aqui, ele mostra para vocês, em roxo, o que seria a basal, então por isso que às vezes a pessoa tem que aplicar 2 vezes, nem sempre ela dura 24 horas, então eu preciso fazer 2 aplicações. E aqui em vermelho é o bolo nas minhas refeições, café da manhã, almoço e jantar. Algumas pessoas aplicam insulina no lanche, tudo isso vai depender do seu combinado com a sua equipe, tá? Da quantidade de carboidratos que você come nos lanches e de qual é a sua insulina basal, tá bom? Outros nomes importantes que a gente vai falar daqui para frente. Meta de glicemia. Contagem de carboidratos é um monte de contas, que no final a gente quer... Por que a gente usa ela? Porque a gente quer que depois que você coma, sua glicemia fique boa. Então, meta é um número que a gente vai usar para fazer todas as contas para que 2 horas depois da sua refeição, sua glicemia esteja boa. Cada pessoa tem a sua meta, depende da sua idade, da sua insulina, depende de um monte de coisas, tá? Quem vai te dar isso é a sua equipe. Glicemia pré-prandial é a glicemia antes de comer e glicemia pós-prandial 2 horas depois de comer. 2 horas depois, começou a comer, às vezes tem a pessoa que come mais rápido, a pessoa que come mais demorado, mas todo mundo vai começar a contar 2 horas da primeira garfada que colocou na boca. Então, vamos começar agora com as contas. Então, lembra, a gente começou a prestar atenção e contar as porções, quanto que a gente come, descobrir o carboidrato do quanto a gente come, e agora eu vou mostrar para vocês como que nós vamos transformar esse carboidrato em dose de insulina. Então, uma coisa importante é relação insulina-carboidrato, que a gente usa no nosso bolo de alimentação. O que significa isso? Relação insulina-carboidrato é quanto uma unidade da sua insulina rápida ou ultra rápida queima os carboidratos da sua refeição. Então, existe uma regra geral, se vocês mexeram lá naquele manual de contagem que eu deixei para vocês, se vocês deram uma olhada lá, vocês viram que eles colocam uma regra geral, de 1 unidade para 15 gramas de carboidrato, para adulto, tá, gente? Criança é outra regra. Então, vamos imaginar que se para 15 gramas de carboidrato eu preciso de 1 unidade, se eu como, por exemplo, 3 colheres de sopa de arroz, aí eu vou fazer aquela conta que eu ensinei para vocês na aula passada, de 3 colheres vezes 5, que cada colher tem 5 gramas, são 15 unidades, eu tomaria 1 unidade para cada 3 colheres. Se eu for comer 6 colheres, aí eu dobro a quantidade de carboidrato, certo? Porque se 3 vezes 5 é 15, 6 vezes 5, 30. Então, a cada 1 unidade, eu queimo 15 de carboidrato. Uma coisa muito, muito, muito importante. Esse número 15 é uma regra geral,
mas ele não é uma regra para todo mundo. Alguns médicos gostam de iniciar com os adultos assim, mas existe toda uma conta por trás e um monte de coisa que a gente precisa levar em consideração. Dentro desse círculo azul, eu disse, a relação é individual e ela ainda pode variar ao longo do dia. Então, por exemplo, pode ser que no meu café da manhã eu faça uma unidade para 10 gramas de carboidrato, mas no resto do dia 1 para 15 tá bom. Às vezes à noite eu tenho que fazer 1 para 20. Tá? Isso tudo a gente tem que ir observando, fazendo teste, conversando com a sua equipe. Eu vou bater nessa tecla muitas vezes. Você precisa trocar ideia com o seu médico, nutricionista, quem te acompanha no seu tratamento, na associação que você faz parte. Tá? A gente precisa, uma dose de insulina, gente, errada, calculada errada, pode dar muito ruim, né? Vocês sabem disso, eu não preciso falar. Então tá, ó, eu fiz esse exemplo aí muito bonitinho, né? Com o número redondinho, 15 gramas, toma uma unidade, 30 gramas, 2 unidades. Mas se de repente eu tenho, sei lá, um valor quebrado de carboidratos e eu não sou lá muito boa de fazer conta com a cabeça. E eu não sou mesmo. Vocês já devem ter visto lá no outro vídeo que eu não, né? Eu preciso usar a calculadora. E a calculadora aqui é muito bem-vinda. Usem a calculadora, gente, tá? Então, ó, quando a quantidade de carboidrato vier picada, provavelmente a gente vai ter que usar aquela regra de 3 da aula passada. A gente não vai se livrar da regra de 3, tá? E ela é nossa amiga, ela ajuda a gente, certo? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer a regra de 3? Vamos imaginar que nesta minha refeição eu comi 58 gramas de carboidrato. Então, vamos montar a regra de 3, como eu falei na aula passada. Se eu tenho, aqui ó, a informação que eu tenho é que uma unidade de insulina cobre ou queima 15 gramas de carboidrato. Mas eu quero saber quanto de insulina eu tenho que aplicar se eu comer 58 gramas de carboidrato. Então, nós vamos montar a regrinha de 3, fazer aquela multiplicação em cruz, e a gente vem para cá. Uma unidade de insulina vezes 58 gramas de carboidrato é igual a 15 gramas de carboidrato vezes a quantidade de insulina, que eu quero saber que eu não sei. Eu tenho que isolar esse cara, deixar ele sozinho aqui na minha equação, então eu passo esse que está multiplicando, dividindo para o lado de lá. E aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, eu vou descobrir a quantidade de insulina quando eu dividir o total de carboidrato da minha refeição pela minha relação insulina-carboidrato. Então, eu cheguei à conclusão que se eu comer 58 gramas de carboidrato e a minha relação é 1 para 15, a quantidade de insulina é 4. Se eu uso seringa, não consigo aplicar picadinho. Se eu uso bomba de insulina, é 3,8 mesmo, que a bomba me permite colocar um número picado. Mas se eu uso seringa, eu vou arredondar, tá? Ou seja, um jeito bem mais simples de vocês fazerem essa conta é sempre dividir o total de carboidrato da minha refeição pela minha relação insulina-carboidrato daquela refeição. Se no café é 1 para 10, eu vou fazer 58 dividido por 10. Se é o meu almoço, que a minha relação é 12, eu vou fazer 58 dividido por 12. Se é o meu jantar, que a minha relação é 1 para 20, eu vou pegar o 58 e dividir por 20, tá? Então, sempre prestar atenção. Total de carboidrato que eu vou comer e qual é a minha relação insulina-carboidrato daquela refeição. Muito bom. Bora continuar. Além da relação insulina-carboidrato, às vezes a minha glicemia está alta na minha refeição. Então, eu também preciso saber quanto de insulina, como eu vou fazer para corrigir aquela minha glicemia. Isso se chama fator de sensibilidade. Nada mais é que quanto uma unidade de insulina queima ou baixa a minha glicemia. Por que a minha? Porque esse valor é individual, tá? Existe uma conta, existe uma regra aqui dos 1.800, mas existe também outras contas, tá? Cada equipe usa uma forma de chegar nesse valor. Então, se a gente usar a regra dos 1.800, que é também o que está no manual de vocês, para adultos, usuários de caneta ou seringa, quem usa bomba é outra conta. É um pouco diferente, tá? Então, a sua sensibilidade, ou seja, quanto uma unidade abaixa
a sua glicemia, eu vou saber pegando 1.800 e dividindo pela minha dose total de insulina no dia. O que é dose total? É a soma de toda a insulina que eu usar o dia inteiro. A minha basal, NPH, Lantus, que é a glargina, Levemir, Tresiba, Toujeo, tem um monte, tá? Então eu vou somar essa, que eu tenho uma aplicação fixa, mas todas as correções ou todas as outras aplicações que eu fizer da minha outra insulina, regular, o Malog, ou a Lispro, o Novorapid, ou a Asparte, ou a Pidra, tá? Então, olha lá, minha dose total, 20 unidades também é lenta, mais 8 no café, 5 no almoço, 1 unidade no lanche, eu inverti aqui, e 4 unidades no jantar. Então, vamos imaginar que o meu total de insulina no dia é 38 unidades. Eu vou pegar 1.800 da minha regra, dividir por 38, que é o total da minha insulina por dia, e eu vou chegar em 47. 47 é o meu fator de sensibilidade. Isso quer dizer que uma insulina que eu aplicar, uma unidade de insulina que eu aplicar, eu vou baixar, eu espero que abaixe 47 pontos na minha glicemia. Então, hipoteticamente, se eu estou com 147 e uma unidade baixa 47, se eu tomar uma unidade, eu vou de 147 para 100. Eu abaixo 47. Essa é a ideia da sensibilidade. Lembrando que ela é individual. Vamos fazer vamos lá. Sabendo que uma unidade de insulina, para mim, nas minhas contas, com a minha dose total, abaixa 47 na minha glicemia. Então, eu tenho uma continha para fazer para baixar minha glicemia. Então, a minha glicemia do momento, mais a minha meta, que eu vou definir com a minha equipe, eu tenho uma meta antes de comer, outra meta depois de comer. Eu tenho uma meta para a hora que eu vou dormir, por exemplo, que às vezes o meu médico quer que a hora que eu vou dormir eu deixe a minha insulina um pouquinho, a minha glicemia um pouquinho mais alta. Então, a minha meta é diferente. Então, às vezes, durante o dia, a minha meta é 100, mas à noite a minha meta é 120, porque eu não quero que caia tanto. Então, vamos lá. Eu pego a minha glicemia do momento, subtraio a minha meta e divido pelo fator de sensibilidade. Essa continha aqui, essa regrinha, vai me dar a dose de insulina que eu preciso para corrigir minha glicemia alta, tá? Então, coloquei um exemplo aqui do lado. Vamos imaginar que eu acordei com 150, 257 e a minha meta de manhã em jejum é 100. A minha sensibilidade que eu já descobri, o meu gato aqui. A minha sensibilidade que eu já descobri é 1 para 47, então eu vou montar minha tabelinha aqui, ó. 257 menos 100, que eu quero corrigir, é 157. Eu divido esse valor pela minha sensibilidade. E aí eu vou ter a dose de insulina que eu preciso para corrigir a minha glicemia, para sair de 257 e chegar no 100, que é a minha meta, tá? E aí eu vou ter um valor quebrado de 3,3. Como é que eu vou arredondar esse valor? Se eu uso bomba de insulina, vai ser 3,3. Se eu tiver uma caneta ou uma seringa que fraciona minha dose de meio em meio, eu vou arredondar para 3,5. Se a minha caneta for de 1 em 1 ou de 2 em 2, eu vou ter que pensar um pouquinho sobre como arredondar. Eu vou arredondar para baixo. Se é um dia que eu tô me mexendo, que eu tô na rua, que eu não paro um minuto, que eu vou fazer atividade física, ou é um dia que eu vou ficar quieta, sentada no escritório, trabalhando, parada, estressada. Você sabe bem, você já se conhece, você conhece o seu corpo. E você sabe dizer se você pode aplicar arredondar para mais ou arredondar para menos, tá? E como é que eu vou saber se esse tanto de conta deu certo? Eu vou fazer a minha glicemia 2 horas depois, que é o pós-prandial. Se ele estiver dentro do meu alvo, que o meu médico estabeleceu para mim como bom, deu certo, tá? Para saber se deu certo, eu tenho que ter uma glicemia antes. Eu só vou saber se a minha glicemia depois está boa se eu tiver a antes para comparar. E eu também tenho que ter certeza que a minha contagem de carboidrato deu certo, que eu não errei, que eu não peguei uma porção diferente do que eu comi, tá? E aí, 2 horas após a minha refeição, eu posso ter uma hipo, eu posso ter uma hiper, ou eu posso estar dentro do meu alvo.
Se eu estiver dentro do meu alvo, maravilha, vida que segue. Se eu não estiver dentro do meu alvo, eu tenho que investigar algumas coisas. Eu tenho que deixar tudo anotado. Quando a gente está começando a contagem, precisa anotar tudo, tá? Por quê? Porque daí eu vou voltar lá e vou, putz, eu tive uma hipo. Por que será que eu tive essa hipo? Deixa eu voltar e avaliar tudo que eu fiz lá para trás para ver se eu encontro uma razão para isso. Então, essa hipo é sempre depois do café da manhã? É sempre depois do almoço? É sempre depois da minha atividade física? Você já vai ter uma ideia. É, eu tô aplicando a minha insulina direito? Eu tô vendo se eu tô com aquele carocinho ali que de repente dificulta a minha absorção de insulina? Eu esperei, eu apliquei e fiquei esperando a insulina entrar toda certinho, como a gente tem que fazer? Será que eu troquei a cânula no dia certo da minha bomba? Será que tá? Então, eliminando tudo isso, eu não tô doente? Eu não tô tomando medicação que interfere? Eu errei alguma conta? Se você faz um flashback, né? Você vai voltando lá para entender, fala, gente, mas tá tudo ok. Então, provavelmente, você precisa ajustar a sua dose. E aí o teu médico pode te ajudar com isso, teu nutricionista pode te ajudar com isso. Ah, você fez tudo certo, contou certinho, não tem nada interferindo, precisa ajustar a dose. Às vezes aquele 1:15 lá é muito ou é pouco, tá? Então, existe um monte de coisas que a gente tem que pensar e levar em consideração na contagem de carboidratos, tá? Se vocês fizerem direitinho, prestando atenção, anotando tudo no começo, dá um baita de um trabalho, demora. Mas, gente, é muito bom depois. Vocês vão ver, tem depoimento no grupo das pessoas, como a contagem de carboidratos mudou a vida. Porque realmente, às vezes, quem não faz contagem não entende o que acontece. Ai, né, meu diabetes está sempre muito alto, ou não sei por que do nada caiu, ou, né, esse tipo de questionamento, quando a gente conhece a nossa rotina, conhece as nossas insulinas e conhece os alimentos, a gente sabe o que, que deu errado e a gente sabe como resolver. Então, muita teoria agora. Eu vou deixar vocês com a Elaine para praticar tudo isso que eu coloquei aí para vocês. Vocês vão fazer vários exercícios com ela de como calcular, qual refeição, glicemia boa, mas vai comer, glicemia alta e não vai comer, glicemia alta e vai comer. Todo a rotina, o dia a dia de vocês que vocês vivem, vocês vão praticar agora com a Elaine na próxima aula. Combinado? Obrigada por estarem aqui e boa sorte na contagem. Até mais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Preparadinhos para nossa aula prática de contagem de carboidrato, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Elaine Moraes, nutricionista, né? E para a aula de hoje, a gente vai precisar de calculadora, papel e caneta e o manualzinho que a gente disponibilizou para vocês, né? Então, antes da aula, né, da parte dos exercícios, eu vou fazer um resumão, né? Então, com relação às dicas de nutrição, né? Então, aqui eu coloquei, igual eu coloquei na primeira aula, né? O verde, o amarelo e o vermelho, pra gente lembrar do farol, né? Então, pra gente preferir os alimentos in natura e minimamente processado e os carboidratos integrais, para a gente ter atenção com os alimentos processados e limitar o consumo dos alimentos ultraprocessados, né? Além disso, a gente falou sobre o fracionamento, né? Para fazermos de 5 a 6 refeições por dia. Falamos sobre as substituições, sobre a divisão do prato, sobre a leitura do rótulo da embalagem e para nós termos o bom senso com relação aos adoçantes. E lembrar que nada é à vontade, né? Não existe
o à vontade, ou eu posso comer aquilo à vontade, eu posso comer aquele alimento à vontade, né? Tem que ser tudo dentro de um equilíbrio, dentro de um bom senso, né? Acho que essa é a palavra quando a gente fala em nutrição. Com as tarefas, né? Então vocês tiveram que fazer um recordatório alimentar, onde vocês anotaram, calcularam e autoavaliaram o recordatório alimentar. Aqui é um ponto interessante para vocês descobrirem as dúvidas, aonde que precisa melhorar, né? Então, é muito legal fazer essa atividade aqui. A gente combinou de incluir 2 alimentos saudáveis. Depois lá no grupo eu quero saber se vocês incluíram. E excluir, né, um alimento ultraprocessado, né, por até 2 dias até uma semana, né, e controlar a quantidade do que está em excesso, né. Muitos de vocês perguntaram para nós sobre os doces, né, e aí a nossa dica foi para tentar ir reduzindo aos poucos e achar uma quantidade possível, né? Não é comer doce todos os dias, mas também não é não comer nunca mais doce, né? É achar uma meta possível. Com relação à contagem de carboidrato, né? A gente viu que todo carboidrato ingerido é convertido em glicose, né? E a glicose é o nutriente que mais interfere na glicemia. Por isso que a gente faz a contagem de carboidrato, né? E que a contagem de carboidrato, ela promove liberdade e flexibilidade, mas ela exige responsabilidade e principalmente paciência, né? Depois a gente conversou sobre quais alimentos que tem carboidrato, né? A gente orientou bastante sobre ler com atenção a tabela de alimentos, né? Olhar bem a coluninha, né? E escolher uma tabela, não é para ficar comparando uma tabela com a outra, né? Observar o tamanho dos utensílios que vocês têm em casa, as medidas caseiras, porque se essa observação não for feita corretamente, a gente erra toda a contagem de carboidrato, né? E a minha sugestão para os iniciantes, né, para quem está começando com a contagem de carboidrato, é ter um diário alimentar, né? Para vocês irem decorando os valores, para vocês irem observando se estão fazendo a contagem da maneira correta, né? Então, o método da contagem de carboidrato, ele tem 2 passos, né? Que é o que nós chamamos de bolos correção. Então, para o bolos correção, a gente vai precisar medir a glicemia, saber a nossa meta e saber o nosso fator sensibilidade. Então, quem não tem a meta e o fator sensibilidade, na próxima consulta com o seu médico, pergunte. É o médico que fala esse valor. E temos uma formulinha, né? Então, o bônus correção, ele é o valor da glicemia menos a meta, dividido pelo fator sensibilidade. O segundo passo é o bônus alimentação. Então, a gente vai anotar e somar a quantidade de carboidratos daquela refeição, né? E depois que nós fizermos isso, a gente vai fazer a relação insulina-carboidrato, que é o quanto uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida deve ser aplicada em função da quantidade de carboidrato por refeição. Lembrar da regrinha de 3. Então, a formulinha é o total de carboidrato daquela refeição dividido pela relação insulina-carboidrato. Então, aqui vamos aos exemplos agora, né? Então, concentra, bastante calma, paciência, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo de café da manhã, um exemplo de almoço e um exemplo de jantar, né? Então, eu procurei colocar aqui nos exemplos de uma refeição habitual, tá bom? Então, o café da manhã são 2 fatias de pão integral, uma fatia de queijo branco, uma xícara de chá de leite com uma colher de sopa de achocolatado sem adição de açúcar. A glicemia pré-refeição está 40 mg por decilitro. A relação insulina-carboidrato é 1 unidade de insulina
para cada 10 gramas de carboidrato que a gente vai consumir, né, nessa refeição. A meta de glicemia é 100 e o fator sensibilidade é 40. Então, aqui a gente já observa que a glicemia, ela está abaixo da nossa meta, né? Então, aqui a gente diz que a pessoa estaria numa hipoglicemia. O que é hipoglicemia? É quando a glicemia se encontra abaixo de 70. Então, nesse caso, o nosso bolos correção seria corrigir a hipoglicemia, certo? Não vou fazer aquela formulinha que eu mostrei há uns minutinhos atrás. Para corrigir a hipoglicemia, a gente precisa lembrar aqui que a gente... Lembrar que a gente mediu a glicemia antes da refeição e estava 40, né? Então, aí eu vou consumir algum carboidrato de rápida absorção. Aqui eu coloquei algumas opções. Então, por exemplo, eu vou tomar um copo de suco de laranja e vou medir a minha glicemia após 15 minutos que eu tomei esse suco, certo? Se a minha glicemia estiver próxima dos 70, eu vou tomar o café da manhã. Se a minha glicemia não estiver próxima dos 70, eu vou repetir esse processo até chegar nesse valor próximo dos 70. Aqui é importante a gente ter calma, né? Eu sei que é desesperador, mas aqui é hora de fazer com calma, porque senão eu vou consumir um monte de alimento, um monte de coisa de uma vez, né? Um monte de suco, açúcar, bala, e aí ao invés de eu ter a glicemia dentro do normal, eu corro o risco de ter uma hiperglicemia, tá bom? Então, aqui do bolos alimentação, muitos de vocês perguntaram no grupo, né? Então, a minha sugestão, ou o jeito que eu acho mais fácil de ensinar, é fazendo uma tabelinha, pode fazer no computador, ou pode fazer à mão também, né? Onde eu escrevo o alimento, a quantidade do alimento que eu tô consumindo, e o carboidrato, né, que eu vou consumir daquele alimento. Então, aqui eu pus o pão, o queijo, o leite e o achocolatado. Aqui 2 fatias, uma fatia, uma xícara e uma colher. A xícara de chá aqui de casa tem 240 ml, então eu escrevi aqui para eu lembrar quando eu for olhar a tabela, né? E as 2 fatias de pão, muitos de vocês nos grupos me mandaram rótulo de pão, né? E aí, eu peguei o rótulo que mandou no grupo. Então, as 2 fatias e meia desse pão tinham 14 gramas. E como a Nicole explicou pra gente na aula 2, a gente vai dividir os 14 gramas, né, das 2 fatias por 2,5 para descobrir quanto que tem em uma fatia de pão. Então, aqui uma fatia de pão tem 5,6 gramas, como a gente está consumindo 2, é só multiplicar. O queijo, olhando aqui, eu olhei da tabela que a gente disponibilizou para vocês, tá bom? Então, aqui o queijo, se vocês olharem na tabela, vai ter 1 grama. O leite com 240 ml vão ter 12 gramas. E o achocolatado, 6 gramas. Que eu não tenho achocolatado em casa, né, o diet, mas se eu tivesse, eu poderia olhar nele também, o leite também, né? Eu posso olhar dos alimentos que eu tenho em casa, tá bom? Então, deu 30 gramas de carboidrato, né? Então, a relação insulina-carboidrato, eu vou pegar o total de carboidrato, que é o 30,2, e dividir por 10, que é a minha relação. 1 unidade de insulina para cada 10 gramas de carboidrato que eu como. Então, aqui deu 3,2 unidades. Então, total a ser aplicado, 3, porque eu corrigi a hipoglicemia, então eu não vou aplicar insulina, né? E consumir 30 gramas de carboidrato, que seriam 3 unidades de insulina para eu aplicar, certo? Por que 3, né? Porque a gente tem que arredondar, então a minha orientação deu até 3,5, vem para baixo, né? Então, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, vem para o 3. 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, a gente vai para o 4, tá bom?
O exercício 2 é o almoço, que eu também coloquei um exemplo de almoço do dia a dia, né? Então, 2 folhas de alface, 3 rodelas de tomate, 1 colher de sopa de cenoura ralada, 5 colheres de sopa de arroz branco, meia conchinha de feijão, um filezinho de frango grelhado e de sobremesa uma tigelinha de salada de fruta. A glicemia pré-refeição deu 200. A relação, ela continua a mesma, tá? 1 unidade para cada 10 gramas de carboidrato que eu consumo. A meta de glicemia continua a mesma, 100. E o fator sensibilidade, 40. Então, aqui a gente já observa que a glicemia está acima da meta, certo? Então, eu vou precisar corrigir. Então, aqui, eu coloquei a formulinha. Minha sugestão para quem está começando com a contagem de carboidrato é deixa essas formulinhas acessíveis, né? Então, 200, que é a minha glicemia, certo? 100, que é a minha meta. Então, 200 menos 100, 100. Dividido por 40, que é meu fator sensibilidade, que deu 2,5 unidades. Nesse caso, eu vou arredondar no final, tá bom? O bônus alimentação. Então, mesma coisa, eu monto a tabelinha, coloco os alimentos, coloco as quantidades, certo? Então, a gente vê que o alface, o tomate e a proteína não tem carboidrato, né? Ou é muito pouco, aqui muito pouco de carboidrato. A cenoura também é muito pouco, mas tem uma grama, né? E aqui, 1 colher de sopa tem 5 gramas. Se eu comi 5, 5 vezes 5. A concha que eu tenho aqui em casa são equivalente a 3 colheres de sopa. E cada colher tem 3, então 3 vezes 3, certo? E aí eu somei, deixa eu subir um pouquinho eu aqui, deu 53 gramas de carboidrato, certo? Então, a gente já sabe que para esse almoço eu vou precisar de 2,5 unidades para corrigir a minha glicemia e que eu comi 53 gramas de carboidrato, certo? Agora, nós vamos fazer a relação insulina-carboidrato, onde eu vou pegar o total de carboidrato daquela refeição, 53, e dividir pela relação insulina-carboidrato, que é o 10. Deu 5,3. Aí eu vou somar os 2,5 da correção, mais os 5,3 da alimentação, que deu 7,8. E agora é que eu vou arredondar para o 8. O exemplo 3, muitos de vocês, ou a grande maioria, perguntaram da história da pizza, né? Então, eu coloquei aqui para mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo de uma refeição que eu costumo chamar de sair da rotina. E vocês depois vão entender o porquê, né? Então, são 2 fatias de pizza de mussarela e meio copo de suco de uva integral e de sobremesa um chocolatinho diet, aquela porçãozinha individual. A glicemia pré-refeição deu 97. A relação insulina-carboidrato é a mesma, 1:10. A meta 100 e o fator sensibilidade 40. Então, aqui a gente já observa que nós estamos próximo da meta. Então, o bônus correção, a gente não vai fazer. O bônus alimentação, tabelinha, né? Aqui, esses valores eu peguei da tabela, mas o chocolate, por exemplo, eu posso pegar da embalagem que eu vou consumir, certo? Mentira, o suco de uva eu peguei daqui de casa. Eu li no rótulo da embalagem do suco de uva que eu tenho aqui em casa. Então, uma fatia de pizza são 22 gramas de carboidrato, eu tô consumindo 2, ou eu somo 22 mais 22, ou eu faço 2 vezes 22, certo? Meio copo de suco de uva tem 16 gramas de carboidrato, e o chocolate, 14, são 74 gramas. E por que eu chamo de sair da rotina? Motivo número 1, é uma refeição mais pobre, nutricionalmente falando, é uma refeição mais rica de alimentos industrializados, de ultraprocessados, né, do que se eu comparar com o almoço que eu coloquei no exemplo anterior, e tem muito mais carboidrato,
né? Lá tinha 53 e aqui tem 74. Então, por isso que a gente pede para evitar ou limitar esse consumo, tá bom? Aí o total, a relação, desculpa, insulina carboidrato é o 74 dividido por 10, então deu 7,4. Então o total a ser aplicado, 7,4 unidades de insulina, que eu vou pro 7, tá bom? Aí, eu comi a pizza, que tem um pouquinho mais de carboidrato, comi o meu chocolatinho e eu quero medir a minha glicemia depois da refeição, certo? Então, depois de 2 horas, a gente mediu a glicemia e deu 180, né? E agora? Então, eu tenho que lembrar que eu tenho uma meta pré-refeição, que a gente já viu que nesse exemplo é 100, e a meta pós-refeição, que é o 140, certo? E o fator sensibilidade, nesse caso, continua o mesmo. Quem determina essas metas? Pré-refeição, pós-refeição, fator de sensibilidade, relação insulina-carboidrato, é o médico, tá bom, gente? Então, se vocês não têm esses valores, conversem com eles. Né? Então, o bônus correção é a glicemia, nesse caso, o 180, menos a meta, que é o 140, dividido por 40. Ó, então, 180 menos 140, 40. 40 dividido por 40, 1. Então, nesse caso, para eu corrigir, seria 1 unidade. Se a gente for pensar, a minha contagem de carboidrato até que foi feita num valor próximo, né? Então, para fechar essa conversa, né? Então, vou aumentar aqui um pouquinho. A gente tem que lembrar de perguntar pro médico todas essas questões, para quem não tem, né? Fazer a medição de glicemia sempre antes da refeição e depois da refeição, porque assim a gente consegue ver se a nossa contagem de carboidrato ela tá ajustada ou não. E aí nós vamos cada vez mais a contagem de carboidrato vai cada vez mais auxiliando no controle dessa glicemia. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês coloquem em prática tudo que a gente colocou. Conversem com o médico de vocês. Tirem as dúvidas com a gente lá no grupo agora, né? E um abraço.